o colapso no abastecimento de oxigênio, que levou à morte muitos amazonenses. Portanto, como é objeto de investigação da CPI o que aconteceu no estado do Amazonas, a vinda do relator da CPI nesta CPI foi importante. E ele traz informações relevantes, sabe? A compra de respiradores no momento em que a crise começava a se acentuar, uma aquisição absolutamente suspeita, com superfaturamento, com a aquisição de uma empresa sem nenhuma especialidade, sem expertise no assunto, uma empresa intermediária, e que um governador que tem pedido de prisão, pedido de afastamento do cargo, mas que não compareceu à CPI para dar os esclarecimentos que a CPI busca. Agora, a vinda do deputado estadual Fausto Vieira à CPI acabou servindo para revelar divergências políticas locais também. Em dado momento, na CPI, a briga virou uma briga paroquial do estado do Amazonas, né, saindo um pouco do foco do debate, que é o foco desta CPI, que é apurar ações, omissões, irregularidades, né, desvio de recursos no âmbito do enfrentamento à pandemia. Mas no meio desse debate todo, nós tivemos a desconstrução de uma narrativa acusatória da oposição. O presidente da CPI, senador Omar, num dado momento da discussão, quando ele é provocado, acusado pelo deputado estadual, ele disse que, como governador, ele não era ordenador de despesas e que, portanto, ele não poderia responder por aquilo que aconteceu no âmbito das secretarias. Veja, é exatamente a situação que ocorre no plano federal, só que aqui eles agem de maneira absolutamente diferente. O presidente da República também não é ordenador de despesas e, portanto, não pode ser responsabilizado por minúcias de um processo administrativo que acontece lá no âmbito interno do Ministério da Saúde. O problema é que nesse e em outros tantos casos, a mesma régua tem medidas diferentes. Mas serviu o depoimento para desmontar uma narrativa acusatória da oposição, de que o que aconteceu lá no processo administrativo, né, em questões formais, é responsabilidade do presidente da República. Claro que não é. Primeiro que o que aconteceu nesse processo da Covaxin, pelo que está apurado até agora, está longe de ser considerado um ato ilícito ou um ato suspeito de corrupção. A oposição tenta tirar de meros erros formais peças acusatórias fantasiosas contra o governo federal. Erros formais que foram corrigidos, sem qualquer resistência por parte da empresa. Apenas mandaram invoices que tinha lá, em relação ao pagamento antecipado, um erro, que quando apontado foi corrigido. Com relação às doses, a quantidade das doses vem corretamente, só que não discriminada. Você tem 300 mil ampolas de 10 doses cada uma. Bom, se são 10 doses vezes 300 mil, você tem 3 milhões de doses. Portanto, você não tem doses a menos. Mas a oposição, de maneira aloprada, num primeiro momento, já saiu dizendo que estávamos diante de um grande caso de superfaturamento. Não soube fazer conta. Foi apressada demais. E por isso que eu tenho sustentado aqui, insistentemente, que o momento na CPI é o momento de aprofundar nas investigações, na busca de provas, na busca de evidências. Depois é o momento de fazer a análise dessas provas e depois é o momento de você apresentar relatório e aí sim, julgando se houve acerto, se houve erro, se houve ação delitiva, se houve omissão delitiva, mas tudo isso vai ter o momento apropriado. Não se pode julgar, pré-julgar quem quer que seja o governo federal, seja os governos estaduais. Agora, repito que o nosso desejo é que a investigação seja aprofundada, seja em relação a esse caso da Covaxin, nós queremos esclarecer toda a verdade.
mas não podemos permitir que o caso dos respiradores do Amazonas, o caso dos respiradores do consórcio Nordeste, veja isso, os mesmos que estão aí apontando para o presidente, para o governo federal, querendo colocar crime aonde não tem crime, foram os mesmos que blindaram, que protegeram o senhor Carlos Gabas contra a investigação no consórcio Nordeste. Nesse caso, nós temos a evidência. Foram comprados 300 respiradores, pagamento antecipado para uma empresa aparentemente de fachada, e esses respiradores nunca chegaram. Quantas pessoas, quantos nordestinos perderam a vida por falta justamente desses equipamentos? Mas isso eles não querem investigar. Então nós queremos que a investigação avance tanto no governo federal, em relação a essa questão do contrato da Covaxin, mas queremos que a investigação avance também em relação ao caso do consórcio Nordeste, que é um caso mais do que suspeito. Ali há evidência de crime cometido. Senador, e como o senhor avalia a prorrogação da CPI? Como o senhor avalia? Olha, se a investigação quer seguir o caminho do dinheiro em relação aos estados, aos municípios, ao que aconteceu no consórcio Nordeste, aí há justificativa para a prorrogação da CPI. Agora, para a CPI continuar rodando em circo, sendo esse espetáculo dantesco que tem sido até aqui, aí eu não acho que haja interesse público na manutenção desse espaço que é de antecipação do jogo eleitoral. Não acho, porque a oposição usa a CPI como palanque pré-eleitoral o tempo todo. O jogo ali não é na busca da verdade, não é no esclarecimento dos fatos. É um palco para a construção de narrativas acusatórias pré-eleitoral. É a eleição de 22 que está em jogo. Então, se é para isso, não acho que justifique. Agora, se querem avançar com as investigações para apurar desvios, para apurar corrupção, para apurar mal feito, conte comigo. Eu vou estar defendendo que isso aconteça. Agora, até agora, o que apontaram em relação ao governo federal como o maior crime do governo federal, porque saíram ali de forma aloprada dizendo: estamos diante do maior escândalo de corrupção do governo federal, esse caso da Covaxin. Aí a pergunta que não quer calar: quanto pagaram e foi desviado nesse contrato da Covaxin? Nenhum centavo. Zero de recurso público pago nesse contrato. Nenhuma empresa ganhou, nenhuma pessoa recebeu. E eles dizem que é o maior caso de corrupção do governo. Bom, para quem estava acostumado com governos de esquerda, que governou o Brasil por 16 anos e desviou alguns bilhões de reais, o maior escândalo do governo do presidente Bolsonaro não tem um centavo envolvido até agora. E sobre os requerimentos que serão votados amanhã, qual o senhor considera assim mais importante para ajudar nos trabalhos da CPI? Eu acho que nós temos que, a partir do momento em que temos aqui dúvidas em relação a essa questão da compra da vacina da Covaxin, e a oposição tem batido muito nessa tecla, eu acho que é importante trazer aqui aqueles que foram citados, né? O ex-ministro Ricardo Barros, os deputados que subscreveram emendas. A mesma emenda apresentada pelo deputado Ricardo Barros foi apresentada pelo deputado Renildo Calheiros, pelo deputado Orlando Silva e por outros deputados federais. Bom, se é justamente essa emenda o ponto de conexão com essa empresa, se eles entendem que esse é o ponto que conecta os parlamentares, então que se convoque, então que se convide todos os parlamentares para esclarecer. Por que apresentaram de forma coletiva emendas em relação a essa empresa? Eu acho que não há porquê a gente tentar evitar aqui a vinda de quem quer que seja. Eu acho que quem tem informação importante a prestar à CPI deve ter espaço para contribuir com isso. E amanhã provavelmente vai ser ouvido o empresário Carlos Wizard. O que é que o senhor espera desse depoimento? Eu acho que a CPI, para evitar constrangimento, deveria desconvocar esse empresário. Eu acho que é uma perda de tempo a CPI ficar convocando aqui empresários que estão buscando contribuir com o Brasil
é um empresário que tem uma história e que tem, ao longo dos anos, e não só agora, já mais algum tempo, buscado contribuir com o país de maneira voluntária. Então, é lamentável que a gente tenha, nesse espaço da CPI, uso político da CPI para constranger pessoas, para manchar biografias, manchar a história de pessoas que deveriam estar sendo homenageadas, reconhecidas pelo Congresso brasileiro. Lamento muito que não só o empresário Carlos Wizard, mas outros empresários, advogados, estejam também passando por constrangimentos ilegais, porque está havendo quebras de sigilos, está havendo convocações e, a meu juízo, de maneira equivocada e desnecessária. Isso não vai contribuir para as investigações, que é o foco da CPI. Obrigada, senador. Obrigado. Senador, tudo bem? Boa tarde. Foi noticiado, o próprio ministro Marcelo Queiroga confirmou que haverá suspensão do contrato com a Precisa Medicamentos da Covaxin. Primeiro, eu quero entender do senhor, se o senhor chegou a receber essa informação, se sabe por que será suspenso esse contrato, e também a avaliação sua sobre o timing, né? O governo tem defendido que não há nenhuma irregularidade, que teria sido investigado esse caso pelo Elcio Franco, hoje Fernando Bezerra disse isso, mas agora há essa suspensão, o senhor sabe por quê? Veja, eu não conversei com o ministro sobre a suspensão desse contrato, mas é fácil de entender as motivações. Nós estamos diante de uma situação em que, no momento, quando houve a negociação com essa farmacêutica, nós tínhamos um cenário, hoje nós temos outro. Naquele momento, nós não tínhamos expectativa de ter aqui a vacina da Pfizer, não tínhamos a expectativa de ter a vacina da Janssen, a nossa aposta mais provável naquele momento era justamente a vacina da Covaxin, do consórcio, e da Fiocruz AstraZeneca. As duas principais vacinas que nós teríamos para o segundo semestre seriam Pfizer e a da Janssen, que foi antecipada. A vacina da Pfizer está sendo entregue em grande escala e a da Janssen também está chegando e já sendo entregue. Então, nesse momento, você tem um cenário diferente. Naquele primeiro momento, o desafio era garantir vacina e não se tinha muitas opções na mesa. Então, tentou-se a vacina indiana, como foi o caso da vacina do Butantan e tantas outras. Nesse momento, quando nós já temos outras opções de vacina, já com algumas com contrato celebrado, com ampliação da escala de entrega, é possível o governo avaliar a conveniência, o interesse público em se manter esse contrato ou não. Como eles não conseguiram cumprir, todos os protocolos iniciais e fazer a entrega no momento em que estava prometendo entregar, hoje o governo tem a opção de fazer essa escolha. Mas naquele momento, se o governo tivesse feito a opção de não comprar naquele momento, hoje o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde estariam sendo acusados de impedir a compra de vacinas. Simples assim, a oposição hoje estaria acusando o governo de ter boicotado a vacina. Mas como hoje nós temos mais opções, nós temos um leque de opções de vacina, então é possível você escolher. Veja, falaram tanto do preço da vacina da Covaxin, que preço absurdo, superfaturamento, interessante, os mesmos parlamentares, o bloco da contradição, da hipocrisia, que há pouco tempo na sessão da CPI disse que queria vacina a qualquer preço e questionou qual era o valor da vida, recentemente condenou a negociação em razão do valor dessa vacina. E nesse momento, o Ministério da Saúde tem que decidir se vai aceitar ou não a oferta de mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan, da Coronavac, ao preço de $16. E aí? O G7 da CPI vai dizer que não é para comprar essa vacina? Nesse momento há dúvidas. Compra ou não compra? Tem que comprar vacina independente do preço, desde que tenha disposição,
ou então não pode comprar porque está caro. A oposição precisa se definir. Se ela defende vacina para valer, ou se ela defende narrativa para enganar as pessoas. Porque os mesmos que lá atrás faziam um discurso, vacina a qualquer preço, agora há pouco condenou o governo porque estava comprando vacina a 15 dólares. E nós temos uma proposta na mesa de 1 milhão de doses para entrega imediata, só que a 16 dólares. A oposição precisa se decidir. Sabe, num momento como esse que nós estamos vivendo, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde e os estados, a gente joga com as armas que tem. E é preciso ter muita cautela para não pré-julgar e para não rotular de criminosos servidores probos, servidores que estão lutando para garantir ao Brasil e aos brasileiros vacina no braço. É muito fácil para alguns arautos da vacinação chegar aqui e dizer, né, vacina no braço, bater o tempo todo nessa tecla da vacina no braço, mas quando se busca adquirir vacina, coloca em suspeição todo um trabalho feito no âmbito do Ministério da Saúde. Isso não é bom. Nós queremos a investigação, mas sem pré-julgamento. Isso não faz bem ao processo administrativo. Só tirar mais uma dúvida, porque no dia 4 foi assinada aquela carta de intenção de compra da vacina Convidecia, da CanSino, que era intermediada pela Belcher Farmacêutica, lá de Maringá. 60 milhões de doses. Assim, se eu não me engano, de lá para cá não chegou a ser fechado nenhum contrato de vacinas. Se avalia a compra de 60 milhões de doses e agora abre mão dessas 20 milhões desse contrato da Covaxin? Não, na verdade não há. O governo não está abrindo mão de comprar vacina nenhuma desse consórcio. Acontece que essa empresa já teve outras empresas como mediadoras e houve a desabilitação. E posteriormente, essa empresa do Paraná se apresentou como mediadora, mas também foi desabilitada. Então, o que me parece, e aí eu estou fazendo aqui apenas um juízo de avaliação de quem está acompanhando, mas que não estou com o processo na mão. O que me parece é que a farmacêutica tem ofertas melhores em outros lugares e não quer vender para o Brasil. Não é o Brasil que está abrindo mão dessa vacina, é a empresa que está deixando de cumprir o protocolo de intenção apresentado. Ok, beleza. Legal. Ok? Obrigado, gente.